Olá, quarto ano, tudo bem? Aqui é a professora Cíntia com mais uma videoaula para vocês. Vamos lá? Olá, hoje nós vamos falar sobre a composição e a decomposição dos números naturais. A composição dos números naturais é o número na sua forma real. Então, vamos o exemplo aqui para o 138. O número 138 está em sua composição. Agora, vamos fazer a decomposição desse número. O que é a decomposição? A decomposição é a forma que a gente decompõe, que a gente separa esse número natural em mais de um elemento. Por exemplo, aqui nós temos 3 ordens: a ordem das unidades, a ordem das dezenas e a ordem das centenas. Então, sempre que a gente for decompor o número, vamos começar da esquerda para a direita. Então, uma centena equivale a 100 unidades, mais 3 dezenas equivalem a 30 unidades, mais 8 unidades representam 8 unidades mesmo. Então, aqui 100 mais 30 mais 8 é igual ao número 138. Então, essa forma que nós encontramos é uma decomposição. A gente pegou um número natural e dividiu ele em elementos que juntos constituem um número natural. E a composição é quando a gente pega esses elementos, mais de um elemento no caso, e transforma em um número natural. Então, composição, você constrói um número, e decomposição, você divide, separa esses números a partir de suas ordens. Vamos para mais um exemplo aqui de cada um. Essa forma aqui está decomposta, então nós vamos fazer a composição desse número. Vamos lá, nós temos o número 7.000, o 30 e o 5. Vamos ver, nós temos a unidade, nós temos a dezena e pulou para a unidade de milhar. Nesse caso aqui, a gente percebe que não temos a centena. Quando não temos a centena, ele é representado pelo algarismo 0, tudo bem? Então, como que a gente vai fazer a composição desse número? A gente vai pegar o 7.000, a gente pode usar um ponto para separar a classe das dos milhares com a classe das unidades simples. Então, 7.000, ponto. A centena, lembra que não tem? Então, aqui na centena, a gente vai colocar o 0. O 30, que representa 3 dezenas, e o 5, que representa 5 unidades. Então, 7.000 mais 30 mais 5 é igual a 7.035. Eu posso fazer dessa forma também. 7.000 mais 0 mais 30 mais 5, que vai dar o mesmo número, 7.035. As duas formas estão corretas, tudo bem? E agora nós vamos fazer uma decomposição. A gente vai pegar um número natural e vai decompor a partir de suas ordens. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 ordens. Aqui a classe das unidades simples e aqui a classe dos milhares, desculpa. Então, como que a gente vai fazer? Vamos novamente começar da esquerda para a direita. Então, 15.891. 15.000. O 1, ele está na dezena de milhar, o 5 na unidade de milhar, o 8 na centena, o 9 na dezena e o 1 na unidade. Então, vamos lá. Dezena de milhar. Eu vou colocar o 1, porque representa o 1. Eu sempre fico na dúvida, professora, quando eu tenho esse monte de número, como eu vou saber a quantidade de zeros? Simples. Conta a quantidade de números que restaram após o 1, que você vai saber a quantidade de zeros. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4. Lembra que eu falei que de 3 em 3 ordens nós temos uma classe? Então, nós podemos separar com um ponto. Então, 1, 2, 3, coloca um ponto aqui. 10.000 mais 5.000. Então, eu vou colocar o 5, o ponto para separar a classe dos milhares da classe das unidades simples.
E aqui, 1, 2, 3 números após o 5. Então, vou colocar 3 zeros. Mais o 8 está na centena. Então, a centena representa 800 unidades. Mais 9 dezenas, 90. Mais uma unidade, 1. Então, a decomposição de 15.891 é 10.000 mais 5.000 mais 800 mais 90 mais 1. Então, nós podemos ver que a composição é a junção de dois ou mais elementos que formam um só. E a decomposição é separar um número natural em dois ou mais elementos. Por exemplo, na decomposição, para eu decompor o número 103, eu tenho uma centena, então eu tenho 100, mais 0 dezena, como eu falei, eu posso ou não colocar o zero aqui, eu vou colocar para ficar mais fácil, mais 3 unidades. Essa é a decomposição. E a composição é quando a gente junta. Então, se eu tenho um número 2.000 mais 300 mais 10 mais 5, eu tenho o número 2.315. Essa forma aqui desse número natural foi a junção de todos esses elementos. E assim finalizamos mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um beijo!